Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy, que é uma autora argentina. Quem me emprestou esse livro foi a Litsa. Obrigada, Litsa, minha querida amiga e mediadora lá no Leia Mulheres. E esse é um livrinho bem fininho que funcionou muito bem nesse meu período atual aí de coronavírus, em que eu tô muito preocupada, obviamente, né, com as pessoas e com a situação do país, e eu fiquei com a concentração bem afetada. E embora eu tenha pego vários livros para ler, eu leio pedaços de vários livros, a minha velocidade de leitura ficou afetada, então às vezes eu demoro muito mais tempo para ler algo que eu leria muito mais rápido, então eu decidi investir por hora nesses livrinhos finos. Esse livrinho, ele saiu pela editora Relicário e tem uma capa linda, ele tem essa montagem que eu gostei muito, achei muito bonita. E ele é um livro autobiográfico, ele é não ficção, ele tem pequenos textinhos, textos curtos, onde a autora vai falar sobre a experiência de ser bilíngue, mais especificamente de ser trilíngue. Ele é uma publicação de 2016 e a autora vai falar sobre essa experiência que é ser fluente em 3 línguas, crescer sendo educada em 3 línguas. Os pais dela eram argentinos como ela, só que o pai era de uma família inglesa e a mãe era de uma família francesa. O pai falava inglês e espanhol, a mãe desaprende o francês e fica falando só o espanhol. E ela acaba, ela é educada parte em inglês e espanhol, ela aprende as línguas em períodos assim próximos, a família até faz uma certa questão de que ela, a família do pai, que ela sabe inglês. E ela acaba decidindo por conta própria estudar o francês. E ela vai falar sobre como essas línguas todas exercem papéis diferentes na vida dela, sabe? Como as línguas são quase como lugares, e os lugares muitas vezes são afetivos, e é muito interessante porque ela vai falando, por exemplo, sobre como uma das línguas sempre está mais ligada a uma questão mais pragmática ou mais doméstica, sobre como para escrever, para fazer ficção, para escrever um livro, ela precisa escrever numa língua específica, sobre como para fazer tate-bitate com os bichos dela, ela prefere certas línguas, né? Ela fala, é uma passagem muito interessante onde ela fala que ela normalmente acha o inglês uma língua mais propensa ao nonsense, então ela usava muito o inglês para falar com os animais dela, mas que com as galinhas ela só conseguia falar em espanhol. Além de falar da própria experiência, ela vai falar um pouco também da experiência de outros escritores, então ela vai atrás da experiência desses escritores que ela sabe que também são bilíngues, e ela fala inclusive umas coisas interessantes sobre a descrição do trauma, né? Quando uma pessoa passa por uma guerra ou tem que descrever alguma coisa muito traumática, ela muitas vezes não consegue fazer na língua materna, porque é uma língua muito familiar e muito afetiva. Então, quase como se no nosso próprio processo de operar, né, mentalmente, certas atividades estivessem ligadas a certas línguas específicas e certos sentimentos também a certas línguas específicas. Então é uma reflexão muito interessante essa que ela faz, e que ela faz de modo muito despretensioso, né, nessa escolha de formato, um livrinho curto, é um livrinho de 50 e poucas páginas, e com textinhos curtos, mas onde a experiência dela própria, pessoal, dá uma graça ao texto, assim, dá um fôlego que é gostoso de acompanhar. Ela fala também sobre como ser bilíngue, ou no caso dela trilíngue, é viver muito uma experiência de falta também, ou de ausência, porque o tempo inteiro você precisa escolher a língua em que você vai falar, né? E então você nunca perde essa sensação de faltando, né? É uma coisa interessante, assim, eu não vivo essa experiência dela, assim, eu tenho algumas línguas que eu entendo, né? Em especial inglês e espanhol, mas eu não me considero fluente em nenhuma das duas, e eu não tenho essa experiência de saber, né, a menos quando estou viajando, de pensar em que língua que eu vou falar ou em que língua que eu vou escrever, isso não é uma questão. Mas ela vai exatamente tratar disso aqui, inclusive de autores que mudam de país em determinado momento e adotam a língua do novo país para escrever, para fazer ficção, né? Eu separei 2 trechinhos que eu gostei para ler. Num deles ela reflete sobre em que língua será que ela vai ficar senil, né?
Pergunto-me qual será a língua da minha senilidade, se ela me pegar, e em que língua morrerei. Serei trilingüe ou nos despojos que eu exprimir prevalecerá uma língua sobre as outras? Por outro lado, alivia-me o fato de que, pelo menos uma vez, não precisarei escolher. Apesar de ter duas línguas, o bilíngue fala como se sempre lhe faltasse algo, em permanente estado de necessidade. Bom, ela vai falar de mais uma série de outras coisas interessantes, como as pessoas bilíngues, ou trilíngues no caso dela, acabam pulando de uma língua para outra, falando, fazendo um discurso em que as outras línguas acabam aparecendo no meio da língua principal, de como existe uma hierarquia entre línguas e de como o saber linguístico é muitas vezes excludente, né? Ela fala da experiência dela com uma série de imigrantes com quem ela encontra, que vão prestar serviço na casa dela, e dessa língua como barreira, né? Então, assim, a língua também é acesso. Então, quando você conhece mais de uma língua, você tem mais acesso. Quando você é um imigrante em condições econômicas precárias em outro lugar, muitas vezes isso significa o seu acesso vedado. Então, assim, eu achei as discussões interessantíssimas desse livrinho tão pequenininho, mas tão querido. Fica aí a indicação, não só pelo livro ser interessante, mas porque pode ser uma opção se você, como eu, está tendo dificuldades de se concentrar. Então, assim, é uma leiturinha que me engajou. E eu espero que vocês estejam bem, em segurança, se cuidando, tomando sol, como minhas gatas, porque é importante, né, para quem como nós está em auto-isolamento. Fiquem bem, é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau!